Boa tarde. Dando sequência ao projeto de 2019 de divulgação e interação, eu estou gravando esse vídeo para fazer um pequeno comentário sobre a minha retrospectiva de escrita em 2018. Né? Hoje é o segundo dia do ano e eu acho que 2018 foi o meu ano de maior produtividade literária. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu finalizei e coloquei publicados 4 livros. E o menorzinho tem 300 páginas. Ou seja, eu escrevi bastante. Né? O primeiro foi Dezembro. O nome do livro é Dezembro. Eu, na verdade, comecei a escrevê-lo no ano passado e pretendia terminar em dezembro de 2017. Não consegui, acabei indo para 2018 e finalizei logo no início, mês de janeiro, fevereiro, ele estava pronto no Wattpad. Continua lá. Então, quem quiser ler gratuitamente, pode ir no Wattpad. Lá eu posto sem uma revisão melhorzinha, né? Vou jogando os capítulos e o pessoal vai comentando. Dezembro eu fiz uma edição física, ele foi lançado no 18º Amigo Livro, que acontece em Vitória. O especial Romances tem várias fotos no meu blog, se vocês quiserem dar uma olhada como foi. E ele conta a história da Lídia, que é uma mulher que vive uma situação, na verdade ela está se libertando de uma situação de violência doméstica, de um relacionamento abusivo. E a história chama Dezembro porque ela passa em dezembro. Esse livro ele tem um quê especial para mim porque ele foi, na verdade, o meu primeiro romance. Quando eu tinha 12 anos, eu desenvolvi essa história. Ela era no modelo fanfiction e tinha um enredo muito complexo. Eu não sei como que com 12 anos eu inventei tanta história. E eu decidi retomar o livro, retomar a história, porque eu vi que ela tinha algum potencial, mas dei uma modificada significativa no próprio enredo e também eu reescrevi o livro todo, né? Eu não gosto de estelionato intelectual nem literário, de pegar uma obra velha, mudar meia dúzia de nomes e falar como se ela fosse nova. Então ela realmente foi basicamente toda reescrita. Quem leu a fanfiction antiga sabe que eu, assim, vai perceber que eu mudei tudo. A mesma coisa aconteceu com Paixão e o Verão. Paixão e o Verão é uma história que eu desenvolvi ela, em teoria, na íntegra, finalizei em 2016. Só que eu não gostei do que aconteceu. Essa história ela tem 2 partes bem delimitadas. A primeira parte é quando o verão acaba e a segunda parte é depois do verão. Né? E eu não gostei de como eu desenvolvi a história. No final das contas, a minha personagem principal, ela perdeu completamente a identidade e a personalidade dela, foi assimilada e isso me desapontou como escritora. O que eu fiz então? Eu despubliquei Paixão em um Verão e reescrevi mais de 50% da história agora em 2018. E eu acredito que o rumo que eu dei à história ficou melhor. Paixão em um Verão também é uma história antiga que foi escrita originalmente em 2006 com o nome de Quando o Verão Se For para as Minhas Amigas. Eu gostei da história e pincei parte da trama e fiz Paixão em um Verão desenvolvendo melhor a história de uma das personagens, que é a Elisângela. Ela vai passar o verão com as amigas em Cancún. Por que Cancún? Porque foi uma cidade que eu visitei. Eu queria um famoso paraíso, né? Uma praia paradisíaca fora do Brasil. A necessidade de ser fora do Brasil é por conta de quem ela vai encontrar lá. Esse é o meu papagaio de pirata. Ele disse que vai participar dos vídeos em silêncio. Quem aposta que ele não vai ficar em silêncio até o final? Mas a necessidade de que a história se passasse em Cancún é porque é um destino comum para turistas norte-americanos e o grupo de amigas em que a Elisângela está inserida se encontra em Cancún com um grupo musical que do qual elas são fãs. E aí a história se desenvolve. Então é uma história de fã e ídolo, né? A Elisângela encontra o amor da vida dela, que é o grande ídolo, e eles se desenvolvem a partir daí. É um livro que ficou enorme, ele está com mais de 450 páginas, e ele foi para a Amazon já
só que a versão da Amazon ela é ligeiramente modificada em relação à versão do Wattpad. Ele está no Wattpad também na íntegra, só que na Amazon eu apimentei as cenas. Né? A história original ela não tem cenas eróticas, nenhum hot, enquanto na Amazon eu coloquei com classificação 18. Sem mão, querido. Tá. E aí vieram os 2 livros que eu escrevi na íntegra em 2018 e que fizeram algum sucesso no Wattpad, que foi A Patricinha e o Milionário e Paixão em Jogo. A Patricinha e o Milionário, a história surgiu em mim do nada. Eu estava escrevendo a minha tese de doutorado e eu precisava de uma válvula de escape enquanto eu ficava horas e horas na frente do computador escrevendo a mesma coisa. Então eu escrevia 2 textos paralelos, eu escrevia a tese e o livro. E o que aconteceu? O livro começou a dar certo. Né? A história começou a atrair leitoras. Na verdade, o meu público é basicamente feminino. E eu devo parte disso à interação com a Karina, que também é escritora de romances, como eu, e ela é maravilhosa. E a gente estava desenvolvendo uma história juntas no Wattpad, e eu interagia na história dela, ela interagia na minha, e a gente criou uma rede de interação que acabou mobilizando, empolgando as pessoas a participarem conosco. E a história, quanto mais dava certo, mais eu queria escrever. E quando eu vi, ela também estava enorme, gigantesca. Ela foi, até agora, A Patricinha Milionária, a minha maior história, meu maior romance. Passou de 140 mil palavras e já está na Amazon também. Continua no Wattpad, eu falei que vou tirar, já prorroguei essa retirada 2 vezes e estou achando que eu não vou tirar não. Estou achando que eu vou criar capítulos extras e colocar para a galera da Amazon para ter um diferencial e deixar ela lá no Wattpad, porque ela tá tão bonitinha, cheia de gifs, cheia de fotinhos. E essa história, eu acredito que 2 coisas que fizeram sucesso, assim, que me facilitaram escrever. A primeira foi a trilha sonora. Eu me identifiquei com algumas músicas e eu ouvi essas músicas, eu chamo de Mod Repeat Forever, em que ela vai repetindo várias vezes enquanto eu vou escrevendo o capítulo. E foi a escolha do avatar da minha personagem, Tani. O que acontece? Eu nunca tinha escolhido avatar para os meus personagens. Até então eu achava que a leitora tinha que ter imaginação e que a minha descrição tinha que ser suficiente. Mas eu via muita gente fazendo isso no Wattpad e decidi fazer igual. Pensei, eu preciso de um homem russo que contenha a descrição física do Alexei Simonov. Quem vai ser essa pessoa? Eu não conheço nenhum ator russo. E aí eu fiz aquilo que a gente faz quando não sabe o que fazer. Fui ao Google e digitei no Google atores russos gatos. Tá, digitei em inglês. E obtive uma lista. Tinha uma lista de, tipo, 50 atores russos gatos. E eu falei, meu Deus, eu não conheço essas pessoas. Abri a lista e selecionei 3 nomes. Eram realmente lindos. Um era loiro, maravilhoso, mas era loiro. O Alexei não é louro, eu não sabia o que fazer. Os outros 2 eram morenos, assim, tinham cabelo escuro, então serviam, mas o louro era lindo. O que eu fiz? Fui ao YouTube e busquei vídeos dos filmes em que esses atores atuavam. E aí eu encontrei um vídeo feito pelo um fã-clube do ator, o Danila Kozlovsky, chamado Down. Ele tem como trilha sonora a música do mesmo nome, Down, do Jason Walker, e usa cenas basicamente do filme Soulless, que eu não conhecia. Nem o cantor, nem a música, nem o ator, nem o filme. E a hora que eu vi o vídeo eu falei, meu Deus, esse é Alexei Simonov. Era a minha personagem traduzida naquelas imagens, naquela música. E eu assisti esse vídeo assim várias vezes. Eu praticamente decorei o vídeo e a personagem se formou com tanta força na minha cabeça que eu não consegui me desprender da própria imagem física do ator. Quer dizer, se esse livro um dia fosse virar um filme, ambição. Mas se ele um dia fosse virar um filme,
Não poderia ter outro ator, eu ia me recusar. Eu nunca venderia os direitos se não fosse o Danila a interpretar esse personagem. Então eu acredito que por conta disso a inspiração veio e eu consegui terminar a história em tempo recorde. Em outubro ela já foi. Eu comecei a ler em agosto, terminei ela em outubro, eu postava capítulos todos os dias. E logo em seguida eu entrei em Paixão em Jogo, que é a história de um jogador de futebol. E aí eu entrei no meu terreno de conforto. Eu sou uma torcedora fanática, eu tenho tara por futebol, e eu levei para as minhas histórias um pouco dessa minha paixão. Tentei passar para as minhas leitoras um pouco da minha paixão por futebol. Coloquei os personagens na Inglaterra jogando a Premier League. Ah, Tatiana, você não escreve livros que se passam no Brasil. A Patricinha Milionário se passou em Vitória, no Espírito Santo, que é a capital do meu estado. E eu levei para a Premier League por uma questão até de identificação. É mais fácil você descaracterizar ou tirar a identidade de um time de futebol que menos pessoas conhecem aqui no Brasil. Tirar a identidade de um time como o Flamengo ou o Corinthians, ou até mesmo um time de menos expressão da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, ficaria mais complicado. Então eu preferi levar para o futebol, para a segunda divisão do futebol inglês. Peguei um time que eu tenho certeza que a maioria das minhas leitoras não conhecia, talvez tenha ouvido falar, mas não acompanhava jogos, e pude fazer a descaracterização para acrescentar meus personagens da forma como eu queria. Paixão em Jogo terminou exatamente no dia 31/12 de 2018. Foi o meu último livro no último dia do ano. E eu vou ser honesta, estou orgulhosa do resultado dos meus 4 livros. Eles tiveram, pela primeira vez, uma boa representatividade no Wattpad, coisa que eu não conseguia, eu falava sozinha o tempo todo lá. E também estão indo bem na Amazon. A Patricinha Milionário ficou por uma semana inteira em primeiro lugar nos mais vendidos da categoria e chegou a figurar entre os 10 mais vendidos de todos os livros eróticos da Amazon. E, tipo assim, eu nunca tinha participado de um ranking. Fiquei satisfeita. Eu tenho alguns projetos para 2019. Eu pensei em falar sobre eles nesse vídeo, mas decidi não falar. Vou deixar eles ainda em surpresa para uma próxima oportunidade. Tá aí, era isso. A Patricinha Milionária ainda não tem livro físico, mas o lançamento está em breve e eu pretendo fazer uma pré-venda, talvez em um desses sites que Kickstarter ou Kikante, só para poder ter uma noção razoável de quantas unidades eu deva mandar fazer, porque autor publicado trabalha com números. Eu, por exemplo, não lucro vendendo livro, eu pago os livros que eu faço com a venda deles, então eu tenho que ter uma noção de quantos exemplares as minhas leitoras estão a fim de adquirir. Era basicamente isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Dani, dá um oi pra galera. Isso não é oi. Tá, pode Ele falar. provavelmente vai participar dos vídeos comigo porque ele é um curioso. Quê? Tira a tesoura, filho. Ah, porque eu fosse de um Rio de Janeiro, por isso que eu mostrei. Ele é um curioso, ele adora falar abobrinha e uma hora eu boto ele para falar um vídeo para vocês. É você. Beijão, galera.